notável Duque na área. Bem-vindo ao DuqueCast, em uma edição mega especial dentro do castelo medieval do Instituto Ricardo Brenan, na edição do CSX Week. Imagina um cenário repleto de história. Imagina esse cenário que também está agora acendendo para a inovação e experiência do cliente. É justamente isso que você vai ver ao longo de todos esses episódios, junto com grandes nomes do mercado. E isso aqui só tem acontecido porque a gente tem grandes parceiros. O escritório de contabilidade CS Alta, o escritório também de arquitetura, RF Arquitetura, que cuida de acessibilidade, biofilia e paisagismo. E também a Clínica CLI, especialista em emagrecimento, com a doutora Leila à frente desse grande negócio. Então vem com a gente, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, porque o que você está vendo aqui é ouro. Fala, notável, Duque na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do DuqueCast, dessa vez nessa estrutura incrível que é o Instituto Ricardo Brenan, no evento do CSX Week. E eu estou aqui com uma turma de peso, 3 finalistas, não, na verdade não são mais finalistas não, são os 3 ganhadores, né, do prêmio CS, né, que fala sobre esse sucesso do cliente. Eu estou aqui com a Andréa Fonseca, da Wake, seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar por aqui. Coisa boa. Samuel Souza, da Petronet. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado à audiência, também é um prazer estar aqui com vocês. Coisa boa. E Helena Lima, da Sankia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Coisa boa. Vamos bater um papo aqui sobre essa experiência, essa jornada do cliente, né? Mas antes da gente começar no assunto técnico, como é que é essa emoção de ser finalista de um prêmio como esse? Ganhar em casa, eu estava falando já ali, Samuel, que assim, ganhar em casa é maravilhoso, né? A empresa, eu trabalho na Wake, no grupo da WSA, que é lá de São Paulo, e vim aqui consolidar um pouco, chancelar todo esse movimento que eu tenho feito ali do sucesso do cliente. Ele é muito importante, voltar para casa com o troféu que chega ali, assim, a ter um material ali palpável para mostrar que eu estou no caminho certo, sabe? Você hoje mora em São Paulo, mas é pernambucana? Sou pernambucana, recifense, estudei ali na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Caramba, coisa boa. Bem-vinda de volta de casa, né? Obrigada. Samuel, meu querido, e aí, como é que foi essa emoção aí? Rapaz, estava nervoso, viu? O pessoal lá estava assistindo no escritório. Para nós é a consagração de uma jornada, né? A gente fez uma transformação nos últimos 5 anos da Petronet. Assim, ser reconhecido como profissional é apenas um detalhe, porque quem fez isso tudo foi a equipe que estava com a gente lá. Então, a gente já ganhou outros prêmios como empresa e hoje eu tive o prazer de ser reconhecido como profissional de sucesso do cliente. Então, vai para casa, para nossa estante de troféus lá, para que todo mundo possa se sentir parte disso. É isso. Coisa boa. E eu fiz questão que trouxesse um prêmio aqui. Né? Os 3 chegaram empolgados, já foram sentando. Falei, tá faltando uma coisa nessa mesa aqui, né? Então, que bom que vocês trouxeram. Parabéns, né, para todos vocês pela essa jornada, né? E Helena, como é que foi essa emoção? Rapaz, eu tô tremendo até agora. Estou muito feliz porque eu comecei a criar conteúdo para o LinkedIn, para o Instagram também tem um certo tempo, uns 2, 3 anos, e a consagração de uma jornada. Eu trabalho na Sankia, que é uma empresa de Uberlândia, mas passei em outras unidades aí no resto do Brasil, e a gente tem feito um trabalho muito legal na Sankia hoje, esse movimento de colocar o cliente no centro. Eu falo muito isso também nas minhas redes, do básico bem feito, coisas nesse sentido. E hoje vir aqui, ganhar esse troféu do primeiro lugar, assim, eu tô muito feliz. Assim, é uma emoção que eu não consigo narrar para você hoje. Tô muito feliz mesmo. Eu gosto assim, quando realmente, né, é genuíno, né? Eu tenho nenhuma dúvida do quanto que vocês batalham para fazer essa entrega para as empresas que vocês estão trabalhando, mas também esse foco do cliente que é fundamental, né? O cliente é o ativo principal de toda empresa e a gente vai enfrentar sempre desafios. Mas o que você acha, Samuel, por exemplo, o que faz essa premiação, de fato, ela ter essa relevância, né? Quais são esses desafios internos que vocês conversam todos os dias para levar a esse cliente? O que você acha que hoje, qual é o foco maior para que isso realmente tenha tido essa evidência, né? Eu vou contar rapidamente aqui o nosso histórico, né? A Petronet é o portal de compras da Petrobras. Então, tudo que a Petrobras quer comprar no mercado, ela anuncia, ela bota os bids através do nosso portal. E nós temos uma massa muito grande de fornecedores que querem fornecer para a Petrobras. E há 5 anos a gente começou uma jornada transformacional de colocar o cliente no centro. A Petrobras ia fazer uma transformação tecnológica e ia, de alguma forma, descontinuar o nosso serviço, o nosso portal, e ia migrar para outra tecnologia.
E aí nós decidimos que não, nós íamos fazer desses os melhores anos da nossa existência, né, como empresa, como organização, e a gente ia fazer isso para todo mundo, para a sociedade, para os nossos stakeholders, para os nossos sócios e para os nossos funcionários e para os clientes. E aí a gente entendeu que tinha uma parte dessa jornada que a gente tinha negligenciado ao longo do tempo, porque a gente trabalha muito para quem paga a conta, e quem paga a conta, no nosso caso, é a Petrobras. Só que nós tínhamos uma gama muito grande de usuários do outro lado que precisavam ter uma jornada fluida, que precisavam acessar de forma mais tranquila o portal para que pudessem fazer negócio com a Petrobras. E isso também melhora o processo do Petrobras, porque quanto mais gente acessar, quanto mais gente der preço, mais competitivo é. Então a gente se focou nisso e a gente trabalhou nessa jornada de sucesso para esse fornecedor. E com uma equipe muito engajada, a gente conseguiu transformar o nosso cenário. Então, como eu falei, a gente vem sendo reconhecido em outros prêmios. Então, isso mostra que a gente fez a diferença para o sucesso, não só desse cliente que quer fazer negócio com a Petrobras, como também para o interno que precisa realizar as compras pela Petrobras. Interessante, né? Eu costumo dizer que em algum momento da nossa trajetória enquanto empresa, a gente tem que ter um foco no cliente, ou seja, as portas estão fechadas internamente, vamos discutir como que a gente pode otimizar, ter os resultados, né? Bater as nossas metas, o foco no cliente. Mas quando eu estou no dia a dia, na operação, esse contato com o cliente, tem que ter o foco do cliente. Então, esse exercício que vocês provocaram, acho que sem dúvida está aí, ó, colhendo resultados, né? Que é esse foco do cliente. É como que a gente se comunica com ele de uma maneira mais genuína, né? Muito mais interessante. E aí, André, é por aí também? Totalmente. Assim, hoje a gente tem que lembrar que o público ele mudou. Ele tem hoje necessidades diferentes. Quanto mais a gente automatiza certas coisas, mais a gente pensa também que falta o contato humano. Então, quando a gente precisa fazer uma ligação, por exemplo, a gente precisa ter um rostinho, assim dizer, o nome de uma pessoa para falar. E eu acho que é isso que o time de CS traz para as empresas, sabe? Todo esse caminho que a gente faz para estar trazendo o cliente para o centro, para ele ajudar a tomar as decisões, para ele estar participando e conhecendo as pessoas, assim, e capilarizar isso. Você não precisa apenas conhecer o time de CS, conhecer o time de marketing, conhecer outros times ali de produto, ali dentro da empresa, isso é muito importante para que a gente chegue num momento desse, por exemplo, e consiga ser chancelado aqui como uma operação boa, porque é como você falou, quando a gente ganha aqui esse prêmio, mostra muito o trabalho que a gente está sendo reconhecido ao longo de toda a cauda ali, né, que a gente tem de processo dentro da empresa. Ter um sucesso cliente como centro, ele também garante, sim, o sucesso dos colaboradores, também garante o sucesso ali da rentabilidade da empresa, então isso é muito importante, sim. Coisa boa. Eu acredito, e aí essa pergunta vai vir para a Helena agora, que nessa jornada dos dois aqui, muita coisa foi aprendida também na empresa. A empresa vai aprendendo, se aperfeiçoando, né? O que mais vocês aprenderam nessa jornada de olhar com o foco do cliente? Penso que o primeiro ponto, que é uma palavra que está meio banalizada hoje, mas faz muito sentido, é empatia, porque você precisa ter empatia para a pessoa que está do outro lado. Eu falo muito isso para os clientes e para os mentorados também, que eu preciso entender quem está do outro lado. Eu sou cliente também em outros lugares, então eu procuro entender. Eu falo, mas se aqui fosse comigo, eu ia gostar, não ia. Então, eu sempre falo que a gente apanha, às vezes, dos dois lados, do cliente e da empresa a qual a gente trabalha. Então, é muito importante entender aquele ponto também como cliente. Se fosse comigo, eu iria gostar? Seria legal? Não seria? Então, levar essa voz do cliente, de fato, para dentro da empresa que a gente trabalha. Fala assim, olha, esse cliente não está legal, a gente precisa melhorar esse ponto, esse outro ponto. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode contribuir para que ele continue conosco, que ele venha evoluir, coisas nesse sentido. Então, eu, pelo menos, procuro focar muito nisso. O time que eu trabalho também, para que a gente consiga evoluir e garantir a satisfação dos clientes, sabe? Porque faz muito sentido entender ali o que o cliente está passando no dia a dia. Empatia. Essa é a palavra, Samuel. Empatia. Ela falou um termo muito interessante, né? A gente já trabalha há algum tempo nessa área, a gente já é jovem há mais tempo, né? Vamos dizer assim. Então, há muito tempo atrás, a gente falava sobre atendimento, né? Então, atendimento é o ato de prestar atenção, conhecer e etc. Só que a gente começou a ver uma transformação. Não basta atender, eu preciso entender. Muitas empresas estavam preocupadas em atender, dar atenção, acolher, ouvir, mas não estavam preocupadas em entender, chegar num consenso, saber o que de fato faz diferença para o cliente. E aí hoje a gente usa empatia, mas eu acho que a chave está no entendimento. Quando a gente consegue de fato entender aquilo que faz diferença para o sucesso do cliente, aquilo que vai de fato transformar ele num cliente fiel, eu acho que a gente consegue virar a chave e fazer um grande game changer. Então, entender é importante. Empatia, ela é fruto desse entendimento.
Porque se você não entende, se você está ali atendendo, sim, pois não. Eu gostava muito de dar o exemplo de uma rede de fast food americano, amarelo e vermelho. Quando você chegava antigamente, tinha uma pessoa que te dava o atendimento. Ela tinha um papel, lembra disso? O pessoal tirava no papel, numa comanda, marcava. E aí, depois daquele atendimento, você tinha que ir ao caixa pagar. E quando você chegava lá, grande na maioria das vezes, você precisava explicar de novo qual era o seu pedido. Então, não havia um entendimento no primeiro estágio. Aquilo ali era apenas para dizer, você chegou, você foi recebido, você já está na fila. Aí você fica um pouco de tempo aqui, depois você vai lá e explica de novo o que você quer. E aí eles tiraram a pessoa e colocaram uns totens agora. Não sei se vocês já viram isso. Sim. Então, em alguns lugares, ao sair a sua senha, as pessoas já estão dando como um atendimento da sua senha. Só que o seu sanduíche não chega naquele momento que a pessoa dá o atendimento. Então, eles derrubaram a estratégia de entendimento. Trocaram o humano pela tecnologia e esqueceram do entendimento e da empatia. Então, quando a gente entende, a gente consegue ser empático. Eu acho que é essa a diferença. É o entender para atender, Isso. né? E atender bem, porque não basta só atender também, você tem que atender com qualidade, porque atender por atender qualquer pessoa faz. Exatamente. E a empatia, assim, a gente também, eu vou talvez ser aqui a advogada do outro lado, mas a gente também tem que lembrar que a empatia com o cliente não é aceitar tudo que ele quer. O não é necessário muitas Entendeu? vezes. Não é necessário muitas vezes, e às vezes a gente tem que ser empático com a empresa que a gente trabalha. Uhum. A gente conhece a nossa cozinha, a gente conhece nossos processos, e às vezes trazer essa empatia de querer fazer tudo o que o cliente quer, isso às vezes vai prejudicar nosso processo. Então, também tem um momento ali da educação do cliente, sabe? De mostrar para o cliente qual o caminho que é melhor para ser trilhado. Porque quem melhor do que você, que cria os processos, que conhece a cozinha para guiar o cliente nisso, né? Então, eu acho que muitas vezes a gente confunde ali, né, esse momento da empatia com ouvir demais e tomar sempre aquele caminho. Às vezes a gente precisa também redirecionar o cliente. Acho Eu que no concordo, entendimento você entender. consegue isso, né? Exato. Eu Ó, concordo. entender, empatia, também entender o posicionamento da empresa, até onde realmente o cliente, e também está aberto, eu acho que foi até o exercício que o Samuel também provocou, né? Tá, tudo bem, acho que estamos errando, precisamos também recalcular a rota, mas também educar o cliente, ele é fundamental nessa jornada, né? Na Sank, a gente tem os 7 jeitos de atender, né? O nosso jeito Sank é de atender. E dentro dele está a questão das conversas difíceis, da gente conseguir falar não para o cliente também, né? Porque isso é muito importante, porque às vezes o cliente fala, mas eu quero isso, porque é sistema, então, assim, é muito livre, a pessoa acha que pode fazer determinadas coisas, nem sempre acontece. Então, a gente fala muito, traz muito para o cliente também, as conversas difíceis, que é importante você tentar e falar assim, olha, isso aqui que você quer, Você não vai sabe acontecer. quais são as conversas difíceis que tem com os clientes? Porque, assim, cliente, né, ele quer se sentir único, ele quer se sentir exclusivo, mas quando a gente olha a grosso modo, às vezes são as mesmas dores, às vezes são as mesmas necessidades, então só muda ali o estilo, o sotaque, né? Sim. Mas vocês conseguiram mapear isso, quais são as conversas mais difíceis para ter com esse cliente? Olha, a gente tem algumas mapeadas, é onde a gente tem as dores dos clientes, e a gente traz para o produto resolver, coloca no roadmap e já fala, olha, essa dor que você trouxe aqui está resolvida a partir da versão XYZ. Então, geralmente são muitas dores de produto que o cliente traz, então aquilo que faz realmente sentido para aquele momento, a gente pega, traz, fala para ele, ó, tá resolvido essa sua dor que você trouxe, porque a gente soluciona. Eu acho que as conversas difíceis, elas passam por uma coisa chamada gestão da expectativa. Então, todo mundo aqui já teve a mãe que falou assim, na volta a gente compra. É isso. Então, assim, se na volta a gente compra, de fato a gente tem que comprar na volta. O forte. Se você não vai comprar na volta, diz agora, olha, não vai dar para comprar. Esse momento assim não dá, a gente não tem dinheiro, não vai dar para fazer. Se a gente ouviu conversas difíceis ao longo da nossa vida, a gente consegue ter conversas difíceis com os clientes. Se a gente gerenciar a expectativa dele, trabalhar com a verdade, trabalhar com os fatos que a gente tem, a gente consegue superar isso. Porque todo cliente quer ser único. E aí eu tive a oportunidade semana passada de estar num evento internacional sobre experiência do cliente, e aí eu perguntei a ele, né, como é que era a experiência dele lá fora, um profissional que trabalhava fora do Brasil. Ele falou assim, Samuel, é igual em qualquer lugar do mundo. Os grandes players, e aí se a gente for falar em grandes players, vou usar Amazon, iFood, Netflix, Uber, todos esses caras já balizaram os desejos dos clientes. As necessidades continuam as mesmas, desde mais não são as mesmas, mas os desejos dos clientes estão abalizados. Então, nós aqui basicamente trabalhamos no B2B. Então, o cara que opera um sistema B2B, ele quer ter o mesmo nível de serviço que ele tem no B2C. Ele quer entrar lá e saber assim, o que o sistema vai me oferecer hoje? Porque ele entra na Netflix e a Netflix oferece.
Quando é que vai chegar a minha melhoria? Porque ele sabe que lá na Amazon ele está acompanhando milha a milha do que vai acontecer. É isso. Então, assim, se a gente consegue entender esse contexto que ele está inserido, a gente consegue sair do outro lado, com umas conversas difíceis. Querido, eu não sou a Amazon, mas eu consigo te dar milha a milha do seu processo. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai chegar lá. Essa gestão de expectativas ela é fundamental. E Samuel também provocou sobre essa questão de tecnologia, humanização. Como é que hoje anda essa expectativa humana diante dessas tecnologias, né? Como é que vocês estão enxergando isso para os próximos anos? Hoje é um tema que eu gosto muito assim, sobre a Revolução Industrial, né? Então, a gente vive também uma revolução industrial tecnológica, né? Hoje, o que é que se fala muito? Que a gente não precisa ter dentro de casa todos os desenvolvimentos, visto que a gente tem muitos parceiros. Então, a Sankia, por exemplo, é uma empresa que pode ser parceira de várias outras empresas e ela vai estar ajudando. Então, eu trabalho hoje, né, na Wake como e-commerce e a gente tem toda uma gama de parceiros que vão também estar colaborando para esse alinhamento de expectativa tecnológica. Além do próprio atendimento também que ele pode. Então, quando você vem em um long tail, né, quando você tem um SMB, você pode também estar usando várias automações ali para poder atender. A gente aqui no evento tem alguns ali, né, apresentando, tem a Band, tem alguns outros ali que são usados para esse tipo de atendimento, como também você fazer um jogo duplo ali. Se você tiver um cliente enterprise, ele precisa ter tanto um tech touch ali, que ele vai ter ali uma automação, ele vai ter um learning que ele consegue acessar, ele consegue ser bem autônomo ali na plataforma, mas ele também tem a humanização. Acho que o pessoal fala muito isso da IA, né? Hoje em dia, a IA ela existe há um caramba de tempo, assim, já tem assim, todo mundo usando, só que virou agora o nome... É a bola da vez, né? O nome mainstream. Então, cara, isso faz a IA vai tirar meu lugar? Não vai. A IA vai fazer o seguinte, vai fazer uma coisa por ela que eu, de repente, ia passar muito tempo fazendo. Então, eu aprendo a usá-la para que eu tenha tempo de ser estratégica com o meu cliente, para eu pensar nele, para eu pensar qual jornada, o que é que eu preciso educar, o que é que eu preciso entregar, e fazer também os acordos dentro da companhia para que aquilo ali se concretize realmente, né? A entrega é muito importante, assim. Os clientes, a questão de alinhamento de expectativa, às vezes, do alinhamento de operações, ele é muito difícil, né? Você tem uma empresa que ela já trabalha de uma forma e você tem um outro modelo de fluxo dentro, então esses alinhamentos, às vezes, eles são muito difíceis de acontecer time, e é muito necessário, tudo isso que a gente vem falando, acho que depois pode marcar principais palavras-chave do dia, mas essa questão da gente estar trazendo para o cliente a opção dele entender, mas ele também ter prazos, ele também ter uma visibilidade e transparência. E aí você consegue atender e também entregar uma tecnologia adequada para ao nível e o porte ali da onde o seu cliente ele vai ser mais autônomo, mas sem perder o nosso olho, né? Nossa mágica, que é um olhar no olho, né? Olha que interessante, né? A gente acabou voltando para entender, empatia, gestão das expectativas. Meio as bases de CS, né? Então, assim, são premissas que de fato fazem a diferença e é o que o cliente quer cada vez mais. Atendeu a expectativa essa conversa? Atendeu? Com certeza. Alinhadíssimos. Consegui entender um pouco de vocês, né? Acho que a nosso objetivo aqui também é isso, ter essa empatia, entender, torcer junto com vocês nessa premiação, assim, sem dúvida, para a carreira e jornada de vocês, isso é muito importante. Então, eu queria ter esse momento aqui o tempo todo. Eu falei assim, Camila, tem que ter essa conversa junto com eles. Para a gente finalizar aqui, eu tenho um momento IPC, que é um momento importante pra caramba. Lógico que tudo que a gente conversou aqui, ele é importante, mas é um momento também para vocês brilharem aqui também, onde o I é uma indicação, tudo que eu acho que tem um livro, tem um filme que é bacana e tal, então eu quero indicar, que é a publicidade, onde as pessoas podem te encontrar ou encontrar as empresas de vocês, e o seu comentário final para as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Vou começar por nosso amigo aqui, por favor. Vamos lá, indicação, eu indico para todo CS o livro Como Chegar ao Sim, que é um livro muito interessante, porque a gente às vezes tem aquela mentalidade, porque o CS, vendas, não se conversa muito. É muito interessante esse livro, então fica a minha indicação. Publicidade, vocês me acham no Instagram como a Helena do CS, é bem facinho de achar. No LinkedIn tá a Helena de Lima, também é super fácil de achar. E acham também a Sankia nas redes sociais, super tranquilo, é um nome fácil de achar também. E o comentário final? Comentário final, eu gosto de falar muito que a gente vence pelo conhecimento, é uma coisa que eu acredito e eu venci através do conhecimento. Então, se eu posso deixar isso para qualquer pessoa, nunca deixe de estudar, nunca deixe de conhecer, de buscar, de conversar com pessoas da área, vai atrás das pessoas da área, conversa, bate papo,
tira foto, vai atrás dos conteúdos, comente, procure conteúdos que sejam relevantes para você, porque eu acredito que é assim que a gente cresce. Eu consegui chegar onde eu estou através do conhecimento, é uma coisa que eu acredito, é um valor pessoal meu, então eu sempre indico que busque conhecimento. Lena, obrigado, Obrigada parabéns a você. mais uma vez. Obrigada. Andréa, por favor, indicação, publicidade, comentário. Vamos lá, para indicação, eu vou indicar o livro Atender e Liderar, da Elaine Pazon, que é minha mentora, eu não poderia deixar de citá-la hoje, né? Mas para fazer uma dobradinha aqui, também indico muito o livro Onboard Orquestrado, da Dona Weber, que é assim, acho que também Adoro. uma bíblia um pouco de CS, então quem quer entender todos os passos vai dele. Publicidade, sou Andréa Fonseca, gente, pode me procurar lá no LinkedIn. Lá eu coloco alguns conteúdos, coisas que eu vivencio no dia a dia, quase um diário, assim, sem falar nomes. E também no Instagram, Fonseca Del. E comentário final, assim, eu vou puxar um pouco da Helena. Eu só cheguei aqui porque eu tive muito acesso ao conhecimento, desde a universidade, aos cursos que eu mesmo fui atrás de fazer. Eu passei por uma migração de carreira. Então, estudem, gente, estudem, falem com as pessoas, vão atrás. Achismo é muito raso para gente que quer crescer na vida. Vamos para cima. Samuel, Vamos lá. Eu queria fazer 2 indicações. Uma é o Animal Social, do Elliot Aronson, que fala sobre psicologia social. É um livro que eu acho que todo mundo que lida com pessoas tem que ler. É um livro transformador, assim, do ponto de vista de entendimento de pessoas. E o segundo, eu queria indicar uma série que está na Apple TV, que se chama Extrapolations. É uma série que me impactou muito. É uma série que ela pega os modelos matemáticos de mudança climática e leva a população, a sociedade como um todo, até o ano de 2081. Então, tudo que está acontecendo na nossa sociedade hoje, como é que as coisas vão acontecer, e tem um elenco mega estrelado. Então, se você não tem Apple TV, assina lá um mesinho, vê a série, são 8 episódios, depois você volta. Publicidade, eu estou no LinkedIn, Samuel Souza, a Petronext também está no LinkedIn e a gente também está no Instagram como Petronext. Eu não tenho Instagram, mas estou no LinkedIn, vocês me acham lá, Samuel Souza. E o C comentário final. Eu queria deixar uma indicação para as pessoas. A gente fala muito em tecnologia hoje, mas a gente não pode esquecer o humano. Todo o nosso papo aqui foi baseado em humano. Então a gente fica muito preocupado com metas, com resultados, como é que eu vou crescer, como é que eu vou fazer diferente. Essa ansiedade consome hoje basicamente o nosso dia a dia. E eu cheguei aqui hoje, basicamente nesse prêmio, é claro, focando, trabalhando e etc. Mas tem uma coisa fundamental por trás que são conselhos. Então procure bons conselheiros. Quem é que vai te aconselhar nessa vida? Com quem você pode se referenciar nessa vida? Porque as metas são importantes, mas a gente só vai alcançar com os conselhos. E os conselhos é o máximo da interação humana. Desde sempre, a gente se aconselhou com alguém como sociedade humana. Então, acho que é isso. Busquem bons conselheiros para vocês e caminhem. Que é através desses conselhos que a gente vai entender, para atender, ter empatia, gerir as expectativas das pessoas, né? Eu acho que resume bem aqui o que a gente conversou. Com certeza. Vai ter várias tagzinhas lá, né? Hashtag, né? Hashtag empatia. Coisa boa. Pessoal, prazerzão conhecer vocês. Aproveitem o evento. E você que está nos acompanhando aqui, curta, comente, compartilhe. Vocês também, viu? Quando sair o episódio, compartilhe nas redes de vocês, né? Então, esse evento aqui ele só está acontecendo, esse podcast aqui, porque a gente também tem grandes parceiros, né? CS Malta, Escritório de Contabilidade, R. Ferreira Arquitetura e a Clínica CLI, que é especialista em emagrecimento. A gente está aqui num evento incrível, que é o CSX Week, dentro do Instituto Ricardo Brenan. A gente está levando um pouquinho disso para você ter mais conhecimento. Então, compartilha também para que chegue muito mais gente e a experiência do cliente fique cada vez melhor dentro do nosso Brasil, né? Grande abraço, sucesso sempre. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!